Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alice. Esse é um canal sobre assuntos literários e hoje eu tô trazendo um livro que eu queria muito trazer aqui desde o primeiro vídeo que eu gravei. Só que eu não me sentia preparada. Não que eu esteja me sentindo agora, mas foi preciso muita pesquisa para conseguir trazer um pouquinho do assunto para cá. Que é o livro que tá na thumbnail desse vídeo, que é o da Diana, o da princesa Diana, que o título é Diana, Sua Verdadeira História, ou em inglês Diana, Her True History. Ele foi escrito por Andrew Morton e publicado em 1992. Depois disso, teve uma republicação do livro e foi acrescentado o texto em suas próprias palavras, que foi após a morte da princesa Diana. Então, Andrew Morton é um escritor que ele tem essa característica de, depois de algum acontecimento na vida da biografia da pessoa que é alvo da biografia dele, ele faz uma republicação. Isso aconteceu também no da Meghan Markle, que eu ainda não li, mas já está na listinha ali de livros para ler que eu também pretendo trazer aqui. Então, esse é um livro que eu já tinha gravado um vídeo antes, mas ele ficou muito extenso. Eu tive que dividir em 2 vídeos e ainda assim ficou muito extenso mesmo o conteúdo. E eu deletei o vídeo, eu até achei que estava bacaninha ali o conteúdo, mas eu não gostei muito da quantidade de informação desnecessária que eu tinha trazido. Então eu vou tentar sintetizar. Esse livro, ele tem em torno de 300, quase 400 páginas. Eu posso até dar uma olhada aqui, eu tenho uma cópia dele aqui no Kindle. Eu li a primeira vez esse livro no Play Livros, e na verdade também só li essa vez. Foi inclusive o livro que me fez tomar a decisão de comprar um Kindle, juntar um dinheirinho e comprar o Kindle, porque eu percebi o quão prático foi. E esse era um dos motivos de eu não comprar essa biografia para ler, porque eu pensava, bem, eu vou comprar e vai ficar um tempão encostado na minha casa, eu não vou ler. Porque eu não vou levar um livro desse tamanho comigo para tudo quanto é lugar. Enfim, esse livro ele tem em torno de umas 300 e poucas páginas. Deixa eu colocar aqui para o fim, que daí dá para ter uma noção de quantas páginas tem. Eu sei que eu baixei uma amostra dele aqui para o Kindle para poder trazer para cá, para o vídeo. Aqui, ele tem 451 páginas. Então, é bastante história mesmo e um pouco pesado para carregar. E ele tem bastante conteúdo também para sintetizar num vídeo. Eu espero que eu consiga trazer esse conteúdo para ti que tá vendo aí do outro lado da melhor forma possível. Então, voltando aqui à catalogação do livro. Ele é uma história sobre realeza. Se tu for procurar sobre os assuntos realeza, tu vai encontrar esse livro ali. Ele é um dos mais famosos que tem. Ele foi publicado, como eu já disse antes, em 1992 pela editora Best Sellers, só que no Brasil foi chegar bem depois. Eu não sei precisar exatamente a data ou o ano, mas ele tem tradução para o brasileiro, para o português brasileiro, e ele foi publicado no inglês do Reino Unido, né? Tem uma diferencinha aí no inglês do Reino Unido do inglês americano, que é o que o pessoal está mais habituado. Esse livro ele conta com 13 capítulos. Alguns desses capítulos, se eu não me engano, os 3 últimos capítulos, ele foi acrescentado após a morte dela. Inclusive, um dos últimos capítulos fala sobre a morte dela, sobre como foi que aconteceu a morte dela e quais foram as pessoas envolvidas ali em trazer o corpo da princesa Diana de volta para o Reino Unido. E também conta com uma introdução. A introdução ela é bem extensa, o que eu gostei bastante assim na introdução e ao longo do livro. Vai aparecendo recortes de cartas da princesa Diana que ela trocava ali com Andrew Morton, ou então que ela trocou com outras pessoas. O autor ele agradece não só a Diana pelo livro, por ter ajudado, por ter sido sincera, porque em alguns momentos do livro ela teve que se colocar também na linha de fogo, dizer, ó, eu fiz tal coisa, estava errado, mas eu fiz, eu senti inveja da fulana,
mas eu tinha muito ódio da Camila, sim, eu tinha. Em outros momentos, algumas pessoas tiveram que ajudar ele, né? Alguns amigos dela tiveram que ajudar e algumas pessoas de dentro mesmo da família real ali, que trabalhavam para a família real. Ele até comenta no agradecimento que ele não vai falar quem são essas pessoas ou mencionar cargos, porque ele pode colocar em risco o cargo dessas pessoas ali. Então, assim, o livro ele já começa contando a introdução da vida da Diana, que ela era para ser um menino, até o título fala eu era para ser um menino, e ela acabou vindo a terceira filha mulher, mas na verdade a quarta de nascimento do conde do oitavo conde Spencer, que na época ainda não era conde, ele era filho do sétimo conde Spencer, que era o avô da Diana, e ele precisava muito produzir um herdeiro homem. E ele já tinha 2 outras filhas. Daí ele teve um terceiro filho, homem, porém faleceu. E aí tiveram um outro filho, que veio a Diana, mulher. E ele ficou super assim para baixo, porque ele precisava que fosse um homem, afinal de contas ele teria, se não fosse o homem, que abrir mão de passar para alguém da família dele a sucessão das propriedades de Althorpe, que são as terras aristocratas ali, deixadas pelo que eu entendi da história ali da aristocracia inglesa, pela própria realeza dada como prêmio em algum momento da vida deles, e eles tiveram direito a essas terras e vai sendo passada de conde para conde. Só que esse conde tem que ser homem, não é que nem ali a rainha da Inglaterra, que pode ser uma mulher. Então a Diana ela nasceu em 1º de julho de 1961 como Diana Frances Spencer, e mais tarde, quando o avô dela morreu, ela se tornou a Lady Di, que é como ela é muito conhecida, acredito que até mais do que como princesa de Gales, como Lady Diana ou Lady Di, até porque quando ela se separou, ela perdeu o título de realeza, e aí ela só tinha o título de princesa de Gales porque era um título de nobreza, mas não que ela tivesse direito até a reverências como ela tinha antes. Ela foi casada com o príncipe Charles, que atualmente é o próximo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. O príncipe Charles, ela se casou em 1981, em 2 de fevereiro de 1981 ela noivou, e se passaram 184 dias até 29 de julho de 1981, que foi quando ocorreu o casamento deles, e a Diana tinha exatamente 19 anos quando ela se casou, quando ela noivou com ele, e 20 anos ali quando ela se casou com ele. Isso quer dizer que foi há 42 anos atrás. Então, por aí tu já tira assim uma ideia. Naquela época as coisas ainda estavam mudando. Inclusive a Diana foi uma pessoa muito responsável por fazer essa mudança na realeza e, por que não, no mundo. Ela fez com que a realeza começasse a voltar os olhos depois do casamento dela com o príncipe Charles para assuntos mais importantes, como a fome, pessoas com AIDS, pessoas que tinham câncer, que eram pessoas que realmente precisavam da visibilidade que a realeza tinha para conseguirem ter uma chance de vida. E ela abraçou essas causas. Hoje, inclusive, os filhos dela seguem essas causas, como, por exemplo, o das dinamites, que ela andou por cima. Tem uma cena muito famosa dela andando por cima de um terreno que tinha em vários locais dinamites, só que não se sabia exatamente aonde, e ela foi lá, colocou uma máscara de proteção, porque ela poderia pisar numa dinamite e só explodir próximo dela, assim como ela poderia pisar numa dinamite e morrer. Então, antes disso, a Diana ela teve uma vida muito sofrida psicologicamente. Ela sempre teve uma vida boa, mas ela não se sentia bem-vinda, porque ela era um menino, ela deveria ter sido um menino, ela era um menino que não foi, né? Ela era uma menina. E seguido depois dela nasceu a próxima criança, que era o Charles. Por coincidência, o irmão dela, que hoje é o 9º conde Spencer, também se chama Charles. E era um irmãozinho dela que, ao mesmo tempo que ela amava muito,
ela também se sentia muito rejeitada por conta dele, que ela sabia que o objetivo dela ter nascido, no final das contas, era de ter um filho homem. Então era para ter vindo o Charles e não ela. E ela teve assim uma relação muito próxima com o irmão dela, porque as duas irmãs mais velhas dela já eram bem mais velhas, então já estudavam fora, em internato ou faculdade, eu não sei bem. Mas a Diana e o Charles não, eles eram bem novinhos. Quando os pais deles, então, depois de toda a pressão que a mãe dela sofreu para engravidar e ter um filho homem, afinal, que era o que era importante, não era só engravidar. Naquela época eu não sei o que eles sabiam a respeito de, nos anos 60, anos 60, 50, eu não sei o que eles sabiam exatamente a respeito do que determina o sexo de uma criança, né? Não sei se eles sabiam que era o pai, que muitas vezes determinava isso, mas a mãe dela sofria uma pressão muito grande para ter um filho homem e ela era vista pelo pai da Diana como uma pessoa que não conseguia gerar um filho homem para ele. A culpa era dela, não era dele. E no final das contas o casamento deles ficou muito desgastado, os dois se separaram. A mãe da Diana perdeu a guarda das crianças porque ela acabou se envolvendo com uma pessoa e se casou, queria se casar com essa pessoa, se apaixonou e era um homem que estava também se divorciando ou tinha acabado de se divorciar. O pai da Diana, quando descobriu, ficou muito chateado porque ele conhecia o rapaz que estava se envolvendo com a mãe dela. E não sei se foi orgulho ferido, porque na época os dois já estavam separados, os pais dela. Só que eles estavam se separando para fazer um teste. E a mãe da Diana vira e mexe buscava ela e o irmão para passarem os dias com ela. E depois disso eles iriam se divorciar de vez. Só que nesse meio tempo, antes de sair o divórcio, a mãe da Diana se envolveu muito emocionalmente com o marido, depois marido dela. E o pai da Diana não gostou muito da história, não. Então, a briga ficou feia. O pai depois não queria mais dividir a guarda das crianças. Inclusive a mãe, ou seja, a avó materna da Diana, ficou contra a própria filha. Essa mãe da mãe da Diana, ela era dama de companhia da rainha. As rainhas ali na Inglaterra têm damas de companhia, sendo ela rainha consorte ou não. E ela, até pela pressão da coroa, do cargo que ela tinha ali na coroa, ela tinha que fazer o que a moda da época falava, o que a moda social pedia. Então ela ficou contra a própria filha. E não sei se sim, se não, se ela estava afim ou não de fazer aquilo, mas o fato é que ela fez. E a filha dela perdeu o direito de ter a guarda compartilhada das crianças e ela acabava podendo ver as crianças só a cada 15 dias. O irmão da Diana era muito pequeno na época, ele ficou muito choroso com toda a situação. Ele ficava inconsolável à noite, ele chorava a madrugada inteira. A Diana tinha medo de escuro. E o quarto dela era ao lado do quarto do Charles, mas ela, pelo medo de escuro, muitas vezes acabava não levantando da cama, indo lá acudir o irmão dela. Essa situação fez com que a Diana ela tivesse um instinto muito maternal, cuidador, também de ver o pai dela sofrendo, porque o pai dela ficou abatido com o divórcio. E diferente da mãe da Diana, o pai dela naquele momento não tinha ninguém com quem ele pudesse distrair a cabeça. Então, a Diana ficou muito triste com toda aquela situação, vendo pai e irmão sofrendo, pessoas que ela amava. Com o tempo, o pai colocou pessoas, umas mulheres, para tomar conta das crianças, só que algumas dessas mulheres acabavam ficando interessadas no pai dela. E ela não aceitava isso. Então ela começava a pegar um monte de peça nessas mulheres. E com o tempo foi ficando muito difícil a convivência dela ali dentro. Não era só ela, o Charles também fazia isso. Mas aí o pai resolveu, não, olha, tu vai pro internato porque lá tu vai te ajeitar. E ela também tinha alguns problemas de aprendizagem, apesar dela ser muito inteligente, ela tinha dificuldade de aprendizagem. Depois de um tempo ali no internato, ela percebeu que ela não ia conseguir se ajeitar. Ela implorou para voltar para casa. E nesse meio tempo ela já tinha uma autora que ela gostava muito de acompanhar, que por coincidência viria a ser a vodrasta dela, porque a filha dessa autora se casou com o pai dela, ou seja, o conde Spencer, ele se casou com a filha dessa autora que a Diana gostava, e o nome dessa condessa era a Condessa de
Chandran. E a Diana infernizava a vida dessa mulher. Ela jogou ela até da escada, com raiva. Então a Diana, ela tinha esses repentes, assim, de eu não tô bem, vou fazer isso aqui. Tem um episódio que a Diana, ela várias vezes, ela confessa no livro que ela tentou cometer suicídio. No livro e numa outra entrevista, que guarda essa informação na entrevista, é muito importante mais ali pra frente, além da história do livro. Ela também se joga da escada quando ela tá grávida, numa briga que ela tá tendo com o príncipe Charles. E ela teve várias situações do tipo, de pegar uma faca, qualquer coisa cortante e tentar cortar os pulsos ou machucar a perna na frente do príncipe Charles para ver se ele dava atenção pro que ela estava falando. Então a Diana, ela cresceu sendo aquela menina que tentava buscar atenção incansavelmente de todas as pessoas que estavam em volta dela, que ela amava. E de fato, se tu fores olhar bem a história dela, dá até para entender, porque de fato ela não tinha essa atenção. Ela não tinha essa atenção do pai, ela não tinha no final essa atenção da mãe, que a mãe não podia vê-la a hora que quisesse. Depois se casou e também não teve essa atenção do marido. E o que aconteceu? A Diana, quando voltou ali para casa do pai dela, ela viu que não ia conseguir conviver com a madrasta dela. As outras irmãs dela também tinham voltado para dentro da casa e também não tinham conseguido se entender com a madrasta. Então ela pediu pro pai dela, olha, pro internato eu não quero voltar, mas eu queria morar ali em Londres. Eu não lembro agora se o apartamento que ela morou era do pai dela ou se era da mãe dela. Eu sei que um dos dois comprou o apartamento, deu para ela de presente e deixou ela ir morar para lá para ver se ela se aquietava. Então ela foi, saiu de Sandringham e foi morar para lá, para Londres. Então ela chegou ali em Londres, ela trabalhou, é comum ali na aristocracia, não sei se hoje, mas na época sim, as meninas da aristocracia trabalharem como babás, trabalharem como professorinhas, que era o caso dela. Ela tem uma foto muito famosa dela, que a mídia fez questão de ridicularizar ela, pedindo encarecidamente o pessoal de lá da escola, olha, vai lá, bate uma foto lá fora, porque não dá mais, esse pessoal vai se machucar tentando subir e escalar a escola para bater uma foto tua. Ela vai lá fora, bate uma foto com as criancinhas, ela tava com uma saia contra o sol, que mostrou toda a silhueta dela, e depois a mídia foi bem maldosa com ela por conta dessa foto. E o que ela fazia naquela escola? Ela era a babazinha ali das crianças, ela dava aula de balé, que é outra coisa que a Diana gostava muito. Ela gostava muito de balé, ela gostava muito de natação, gostava muito de esporte. Depois disso, ali em Londres, ela com o tempo acaba conhecendo o príncipe Charles. O príncipe Charles já namorou a irmã dela anteriormente, a Sarah, que também vai ter um histórico ali parecido com o da Diana. Tipo, a Diana, depois no noivado, ela desenvolveu bulimia. E a Sarah, na vida, não lembro agora se ainda na adolescência ou na vida adulta, mas ela desenvolveu anorexia. No livro comenta que é muito comum pessoas que têm problemas ali durante o desenvolvimento da infância ou adolescência, de sentirem algum tipo de abandono por parte dos pais, terem problemas com sono ou terem problemas alimentares. E podem vir a desenvolver mais lá na frente uma doença do tipo uma insônia grave, uma depressão severa ou problemas mesmo alimentares mais graves como anorexia ou bulimia, que foi o caso da Sarah e da Diana. Só que a Sarah, ela chegou a namorar o príncipe Charles aí, não sei se já tinha ou não anorexia, mas depois de 2 anos que os dois não estavam mais juntos, ele ficou muito interessado na Diana, porque ele já tinha mais de 30 anos, ele precisava se casar, ele tinha que produzir um herdeiro para o trono, e a família dele estava cobrando muito isso dele, e ele não podia se casar com quem ele gostava, que era Camilla Parker Bowles, porque a família real já tinha dado um jeito de casar esta mulher com outra pessoa, que era para o príncipe Charles não casar com ela, porque ela não era virgem. Ela já tinha uma certa experiência, isso para eles não era bom. Para a coroa tinha que ser uma mulher virgem. E a Diana era a pessoa perfeita. E ainda era uma aristocrata, tinha uma história muito próxima ali com a família real.
A família dela, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sempre serviu ali a realeza, então tinha que ser ela a pessoa escolhida. Como eu disse, ali em 6 de fevereiro de 1981, os dois noivaram, se casaram ali no final de julho, dia 29 de julho, total de 184 dias de diferença do noivado para o casamento. A Diana era muito nova durante o noivado dela, foi um período bem horrível. As pessoas não deixavam ela e as amigas dela que moravam com ela no apartamento em paz. Ela, no final das contas, depois teve que se mudar de lá para um dos apartamentos ali da família real. Que aqueles palácios todos, eles são divididos em apartamentos. Ela precisou ir morar para um desses apartamentos porque ela não tinha paz e segurança dela, já que ela iria se tornar uma princesa, tinha que vir em primeiro lugar para a realeza, né? Então ela abre mão de morar ali com as amigas no lugar onde ela tanto gostava, parou de limpar a casa, ela recebia de uma das irmãs dela, mais velha, 2 libras, se eu não me engano, por hora, para fazer a limpeza da casa, que era outra coisa que ela gostava. Ela era extremamente organizada, então as meninas que moravam com ela no apartamento também diziam que ela era muito, muito, muito organizada. Ela teve ali, saiu com algumas pessoas, alguns rapazes, mas nenhum deles ela levava para frente. Ela sempre achou que ela tinha que se guardar porque algo de especial iria acontecer e que ali, aquele momento da virgindade dela, seria uma coisa determinante. Ela, então, dia 29 de julho de 1981, se casou com o príncipe Charles. Foi uma cerimônia assistida, transmitida para mais de 750 milhões de pessoas. Ela se casou com o famoso vestido de tafetá, que no final amassou todo, que foi preciso ajustar o vestido na silhueta dela mais de 9 vezes, porque ela já tinha naquele momento desenvolvido a bulimia, por um simples comentário do príncipe Charles. Pegou na cinturinha dela assim e disse, eu acho que, né, tá um pouquinho rechuchudinha. E aquilo desencadeou o gatilho mental dela, de que ela estava gorda, de que era mais uma pessoa que não ia gostar dela. E ela, naquela altura, já sabia da Camila. Ela já sabia. Tem até o famoso episódio do trem, que entra uma mulher loira no trem real, e o príncipe Charles já tinha entrado antes nesse trem, ninguém consegue identificar de fato quem é, mas aí logo foi a princesa Diana, que foi, ou a Lady Diana, que foi dada como uma pessoa que estava entrando no trem. E ficou um alvoroço, um bafafá, porque estavam vendendo a Diana como a princesa virgem, então, né, o príncipe Charles e ela, então, consumaram antes do casamento, será? E a Diana ficou muito triste na época, porque ela sabia que não era ela dentro do trem e ela já imaginava que fosse a Camila. Inclusive, a Camila sempre foi uma sombra, ela comenta isso, que o casamento não tinha como dar certo porque era muita gente dentro do casamento. Não tinha como ter um casamento com 3 pessoas dentro dele. Ela chegou a confrontar a Camila, que foi já no período em que ela estava se desvencilhando do príncipe Charles, que ela já tinha aceitado que o casamento não ia dar certo, mas que ela também não ia deixar por barato tudo que ela passou para poder estar ali na família real e não ter conseguido nem voltar atrás, porque a família dela não queria que ela voltasse atrás e a família real também não. E a Diana, ela tinha um senso de dever muito grande, então ela sempre falava para a rainha que ela não queria decepcionar a rainha. E ela sabia que ela e o príncipe Charles não dar certo seria uma decepção para a rainha, enfim. As irmãs dela, na época do noivado, ela chegou a comentar que ele gostava da Camila e que aquilo ali não iria dar certo. Ela, inclusive, não usava a marca Chanel por causa da marquinha dos 2,6, que o príncipe Charles tinha uma abotoadura que ele ganhou da Camila com o 2,6, não sei se igual da Chanel. E a Camila, ela tinha uma pulseira com pingente que tinha 2,6, que eu também não sei se é igual da Chanel, mas a Diana não usava. Ela não aceitava usar a marca, porque sapato, nada. Porque para ela lembrava Charles e Camila, e ela disse, não, eu não vou, eu não quero usar, deixa pra lá. E isso é uma história bem conhecida entre todos ali.
Enfim, o casamento não deu certo, ela produziu 2 herdeiros, que foi o William, que hoje é Duque de Cambridge, e o próximo depois do Charles na linha de sucessão, e que já tem 3 filhos com a Duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, e o príncipe Harry. O príncipe Harry, que é casado com a Duquesa de Sussex. Ele, no caso, virou Duque de Sussex, da feita que se casou, e casando ali com a Meghan Markle, que é uma atriz norte-americana, ou ex-atriz norte-americana, também virou duquesa, a Duquesa de Sussex. O casamento do William e da Kate foi envolto em todo um ar de magia e coisas maravilhosas e flores, e a Kate foi ali um pouquinho criticada, porque não se sabia se ela era a mulher ideal para o príncipe William, mas no final das contas, pelo que parece, ela tá dando conta do recado. E o príncipe Harry foi um problema, porque ele sempre teve uma relação muito ruim ali com a mídia, ele sempre culpou muito a mídia pela morte da mãe dele, depois vocês vão entender ali na morte dela por quê. E isso fez com que ele fosse uma pessoa bem revoltada, até pelo fato de vir e mexe ele ter que assumir coisas que não foi ele que fez, e sim o irmão. Mas ele tinha que assumir porque o irmão dele seria o futuro rei da Inglaterra e não ia pegar bem o irmão dele, né? Isso não é dito no livro, isso fui eu mesmo que pesquisei e que já assisti documentários e até material ali de fofoquinha relacionado ao livro deles, que eu também tenho muito interesse em ler, mas ainda não tem em português, eu não sei se eu me garanto em ler em inglês esse livro. Eu sei que o Harry também e a Meghan, eles hoje não são mais altezas reais de nenhuma forma, eles são apenas os duques de Sussex e só, mais nada, e os filhos deles não teriam direito, nenhum dos 2 filhos deles, a ter algum tipo de título ou até a segurança real. E a Meghan Markle hoje, se vocês forem ler o livro, vocês vão lembrar muito do que está sendo dito hoje sobre a Meghan Markle. Ela é bem parecida a história, bem parecida mesmo. Então pode ser, sim, a Meghan pode ter feito tal coisa, pode ter sido interesseira, isso, aquilo. Eu acredito que pode ter acontecido, né? É difícil hoje tu dizer que tu não sabe quem é a família real, até tendo aí um mega sucesso como The Crown, no lista de mais assistidos da Netflix. Mas, sim, será que também não estão exagerando um pouco? Não sei. Pelo que eu li aqui da princesa Diana, muita coisa depois foi descoberto que foi a própria família real ali que dava um jeito de vazar de uma forma que ela fosse ridicularizada. Tanto que no livro ela sempre pedia pro Andrew Morton, que ia deixar ela muito mal. E aí eu vou cortar o vídeo agora e a gente vai voltar para falar a respeito da separação da princesa Diana e da morte dela e de alguns amores que ela teve na vida.